graças a Deus. Queridos, você está na presença do Pai. Vamos pedir para que Ele continue falando conosco, porque Ele já está falando. Ele é um Deus que nos conforta, Ele é um Deus que está conosco. Estenda as tuas mãos para cá e peça que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, seja mais uma vez na vida do pastor Clodoaldo. Pai Todo-Poderoso, aqui está teu filho, ó Pai de amor, e nós queremos te pedir que mais uma vez o Senhor possa usá-lo, e que não haja impedimentos, nem eletrônicos, circunstanciais. Ó Deus, que a sua saúde seja plena nesse momento, estende as tuas mãos, que ele seja, Senhor, portal do Senhor, seja portador da tua palavra de cura, de bênção. Ó Deus, venha usá-lo mais uma vez, que o seu raciocínio seja usado, tocado plenamente pelo Senhor, e que haja a tua paz sentida de uma forma muito clara e evidente nesse lugar. Eu te peço, continua conosco, usando o teu filho. É o pedido da tua igreja, que depende única e exclusivamente do teu poder e da tua presença. Por isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos, graça e paz, tudo bem? Pode sentar-se, pode tomar o seu lugar. Muito bom estarmos juntos aqui. Você vai me ajudar, né? Se você não me ajudar, o povo vai ficar cansado. Porque qualquer coisa ficar ruim, eu começo a cantar no meio da pregação, né? Tem que ter música, pregador, você tem que pôr alguém para te ajudar ali, porque você vê que o Espírito Santo foi embora, te largou, né? Que o Espírito Santo larga as pessoas assim na hora do ministério, sabia? Ele deixa, fala assim: você quer andar sozinho? Você quer falar o que você quer? Você quer dar a sua direção? Então eu fico de fora, né? O Espírito Santo, ele é muito educado, né? Ele é um gentleman. Ele é um gentleman. Por isso que nessa manhã, tudo que nós precisamos é que o Espírito Santo fale completamente dessa manhã conosco. Amém, queridos? É disso que nós precisamos. Pastores Ricardo e Rosa, obrigado. Semana passada foi Gigiana, né? Ainda bem que tem homens aqui que não viram a Gigiana, porque senão eles não iam querer me ouvir, não. Alguns pastores amigos meus, eles continuam me convidando para ministrar enquanto não ouvem a Gigiana. Quando ouvem a Gigiana, eles cancelam as minhas agendas. Falam assim: ô pastor, eu não sei como dizer isso para o senhor, mas será que não daria para o senhor mandar a pastora Gigiana? Eu falei: claro, dá sim. Eu ainda fico muito feliz, muito alegre com tudo isso. Mas sério, a Gigiana é uma grande bênção, né? Mas vamos lá, irmãos. Vamos ao que nós nos propomos aqui hoje. O pastor Ricardo me mandou uma mensagem, nós nos falamos. Vocês estão numa conferência muito importante. Tema da família. Tem alguns temas que estão ficando fora de uso na igreja. Tem alguns assuntos que eles estão ficando fora do uso do púlpito, da mensagem diária constante dos púlpitos da igreja. Algumas mensagens que elas não deveriam ficar de fora. Mensagens como cruz. Pouco se prega sobre a cruz hoje, né? Impressionante, incrível. Pouco se fala sobre a cruz de Cristo, o valor da cruz, a exigência da cruz. Porque na verdade é uma mensagem que não atrai as pessoas. A mensagem da cruz, ela não acaricia, ela não abraça as pessoas. A mensagem da cruz, ela fere as pessoas. Porque cruz não é para afagar, acariciar, adular as pessoas. A cruz é para ferir o homem carnal. Cruz é para fazer morrer o homem. Então pouco se prega de cruz. Pouco se fala sobre dons espirituais. Pouco se ensina sobre dons espirituais. Essa é uma mensagem que pouco nós usamos nos nossos púlpitos, né? Nós damos mais espaço para os dons do que ensinamos sobre os dons. E isso pode levar as pessoas a cometerem erros sérios. Nós temos que deixar os dons fluírem, porque eles são fundamentais para o crescimento da igreja, para o amadurecimento da igreja.
Mas os dons precisam ser ensinados, né? Para que nós não estejamos agindo como crianças, meninos diante dos dons. Então, isso também é um tema que a igreja moderna pouco usa nos seus púlpitos, pastor. Um outro tema que a igreja pouco fala, e esse tem falado muito pouco mesmo, é sobre arrebatamento. Arrebatamento. Nós temos que pregar, falar nos nossos púlpitos, tem que ter menção, pastor Alexandre, do arrebatamento. Porque essa é a mais importante expectativa, tem que ser a mais importante expectativa do crente. Não, pastor, a mais importante expectativa do crente é ser salvo. Não, salvação já está resolvido. Eu tenho que desejar fazer parte do arrebatamento, que privilégio. Isso é algo tão importante para a vida de um crente, de um homem, de uma mulher de Deus verdadeiro, que o apóstolo Paulo diz que a questão nossa em relação ao arrebatamento não pode ser um desejo, tem que ser amor ao arrebatamento. Eu tenho que amar o arrebatamento. A segunda carta que ele escreve para Timóteo, no capítulo 4, ele diz que ele está pronto para receber a coroa da justiça das mãos do reto juiz, que dará a ele, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Então o arrebatamento é um tema também que ocupa pouco lugar nos nossos púlpitos. Pecado, fala pouco de pecado. A igreja tem cantado e dançado muito, e tem chorado e se quebrantado pouco. Isso pode ser um grande problema. Eu não estou dizendo que não tem que ter tempo de alegria. Claro que tem que ter tempo de alegria. Só que os tempos que nós estamos vivendo não são tempos de festa. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos de quebrantamento, de choro, de arrependimento e de clamor. O pecado pouco ocupa o tempo nos nossos cultos. E o tema de hoje, que é família. A gente fala pouco de família. Essa semana eu estava conversando com a Gigiana. Irmãos, dentro daquilo que eu creio a respeito da volta de Jesus, a volta de Jesus, assim, dentro de um roteiro bíblico, histórico, cronológico, pastor Ricardo, seja alguém que seja pré-tribulacionista ou pós, vamos tirar essa discussão, mas vamos entender que a volta dele é iminente. Isso nós concordamos em qualquer visão escatológica. Algo vai ser muito evidente. São os tempos difíceis, os tempos duros. Isso vai ser evidente. Uma segunda grande evidência é a pressão que a igreja vai sofrer. A igreja será pressionada. Quanto mais próximo estiver o nosso Senhor de buscar a sua igreja, mais a igreja será pressionada. Então você tem que ter em mente o seguinte: a pressão sobre a igreja é um sinal de leitura de que o nosso Senhor está chegando. E se você fizer uma leitura global, você vai perceber que existe um movimento global, progressista e liberal, assim, chegando como uma onda muito forte. Tem ou não tem? Com propostas liberais muito, muito fortes. Principalmente propostas que vão contra os valores da família cristã. O que é uma família cristã? É um conceito familiar pautado nas Escrituras. Qual é o conceito familiar cristão? Família, dentro de um conceito cristão, é um homem casado com uma mulher gerando filhos. Assim, de uma forma simples. Nós não estamos julgando que quem está fora desse... Nós não vamos atribuir um discurso social, ideológico. Nós não estamos falando mal de quem está numa estrutura diferente. Eu estou aqui dizendo para vocês que o padrão cristão de família é um homem casado com uma mulher tendo filhos. Esse é o padrão cristão de família. Qualquer coisa fora desse modelo está fora de um padrão cristão de família. E hoje existe um movimento global progressista para destituir esse valor de conceito familiar. Existe um movimento cada vez mais crescente. Eu não sei, eu quero ser sincero com os irmãos, eu não sei se eu devo orar para isso parar. Eu não sei se eu devo orar para isso parar. Eu não tenho orado para isso parar. Eu não tenho orado. Existe um movimento global progressista destituindo esse conceito de família cristã. Em segundo lugar, destituindo a estrutura da família cristã. Qual é essa estrutura? Marido é o cabeça, ok?
A mulher é submissa ao seu marido e os filhos obedientes aos seus pais. Paulo fala sobre isso em Efésios 5, 6. Então essa é a estrutura de governo de uma família cristã. O marido é o líder, é o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. A mulher é submissa. Fica tranquilo, irmãs, não fiquem bravas comigo ainda não. Eu não estou com um discurso machista aqui não, vou te explicar daqui a pouco isso aqui. As mulheres são submissas e os filhos são obedientes. Essa é a estrutura de governo familiar cristão. Ok? Querem pensar diferente fora? Tranquilo, pode, toca o barco. Nós estamos falando dentro de um conceito cristão. O homem é o líder e a mulher está do lado dele. A palavra submissão ali que Paulo usa em Efésios 5, 22, ela no seu original, quando Paulo usa essa palavra, Paulo está buscando, sabe o que? Ele está resgatando uma fala que Deus colocou sobre a mulher lá no Éden. Quando Deus olha para o homem e vê que o homem estava só, o homem entende, Deus entende, o homem está só, eu vou fazer para ele o quê? Uma submissa? Alguém que está abaixo dele, alguém inferior dele? Não, Deus diz, eu vou fazer para ele o quê? Uma ajudadora, ou seja, alguém vai estar do lado dele, porque sem essa ajudadora ele não completa a caminhada. Então o homem só não é completo, ele não é pleno. E Deus entendeu isso lá na criação, e Deus entendeu isso em relação a Adão, um homem sem pecado. E Deus diz, não, só ele não vai. Então vou fazer para ele o quê? Uma ajudadora, alguém que vai estar do lado dele, para que ele possa ir e chegar bem no final da história. Quando Paulo fala em Efésios 5, 22, que a mulher é submissa ao homem, a ideia de Paulo é essa. A ideia de Paulo não é essa ideia dominante, machista, que nós vemos por aí de que a mulher é o capacho, que a mulher fica para trás, que a mulher não faz. Não, essa não é a ideia de Paulo. A ideia de Paulo é resgatar o verdadeiro valor da criação da mulher. Ou seja, você tem que estar ao lado do teu marido, porque sem você ele é incompleto na caminhada. Só que alguém precisa dar o tom, não é verdade? E esse que dá o tom da marcha, e esse que dita o ritmo da marcha, depende do teu conselho, depende do teu apoio, depende da tua fala e depende da tua sabedoria, para que a marcha seja eficiente. Então percebe que é uma completude? Esse é o padrão de família, biblicamente falando. E os filhos obedientes aos pais. Filho pode ter 60 anos, pode estar casado, ser pai de filhos, tem que ser obediente aos seus pais. Então esse é o padrão de família bíblico, cristão. E existe um movimento no mundo hoje destruindo esse padrão de governo familiar, tirando o governo do homem, dando o governo para a mulher. Isso está errado, isso não dá certo. Esse movimento que tira o governo do homem e dá para a mulher, só dá o direito para a mulher, mas não dá os deveres. As mulheres, dentro do movimento ideológico progressista hoje, elas querem os direitos dos homens, mas não querem os deveres dos homens. Desequilibrado, né? Mas eu também não tenho orado para isso acabar, não. Eu não tenho orado, eu não tenho orado. Confesso para os irmãos que até hoje eu não orei para isso acabar. Sabe por quê, pastor? Porque a forma como a coisa está acontecendo, e isso pressiona a igreja, pressiona ou não pressiona a igreja? Isso nos pressiona e nos obriga a nos posicionarmos, porque a igreja tem que se posicionar. Você não tem que se posicionar ideologicamente, mas você tem que se posicionar biblicamente. Você tem que se posicionar e dizer, ei, aqui não, ó, loja de vender coxinha, salgadinho, você não vai querer ensinar as minhas crianças, não, isso aí não, isso é papel meu, sou pai. A igreja tem que se posicionar. A igreja tem que se posicionar contra valores anticristãos, anti-Deus. A igreja tem que se posicionar. Só que dentro de uma leitura do fim dos tempos, é isso que vai acontecer. A igreja vai ser pressionada para que os seus valores sejam questionados. É por isso que eu não tenho orado para isso acabar. Porque Jesus está no controle de tudo isso que está acontecendo. Tudo, não tem nada fora do controle dele. Agora, eu como igreja e você como igreja, nós precisamos nos posicionar. E quando o tema é família, e a minha matéria hoje é família e o ministério, eu fiquei pensando cá com os meus botões. Todos nós somos chamados para o ministério. Então essa não é uma palavra para o pastor Ricardo, pastora Rosa, pastor Juliano, pastor Rogério, não é uma palavra para vocês. Isso é uma palavra para a igreja,
para a igreja. Porque a igreja do fim dos tempos, escute o que eu vou lhe dizer, a igreja do fim dos tempos, a igreja do tempo do arrebatamento, a igreja das últimas coisas, que não estiver plenamente envolvida com o seu chamado, ela está fora. Está fora, está fora. Então se preocupe. Se preocupe se você faz parte, se você pertence a uma igreja e você não está comprometido com a missão da igreja que você pertence. Se preocupe, porque se você não estiver comprometido com a missão da igreja que você pertence, você está fora, você está fora do plano de Deus, você está fora da vontade de Deus, você está fora dessa possibilidade de alcançar os céus, você está fora. Então isso é muito importante. O tempo de exigência para a igreja dos últimos dias é o mesmo nível de exigência da igreja do período apostólico. Por que os nossos irmãos se sujeitavam a serem mortos nas arenas romanas? Por que os nossos irmãos, para não negar a fé, eles assumiam o risco de serem devorados pelas feras no Coliseu Romano? Por quê? Porque eles sabiam, talvez eu não tenha uma outra chance de consolidar minha fé, então é agora ou nunca. É por isso. Só que a igreja moderna, ela pensa que tem tempo ainda. Você não tem tempo. Eu não tenho tempo. Então é momento mais do que nunca de nós nos envolvermos com a proposta da igreja que eu faço parte, que eu pertenço a ela. Porque se eu não estiver conectado na missão da igreja, eu estou desconectado do corpo. Você só está conectado com o corpo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, você não se conecta com o corpo celebrando a ceia somente. Você não se conecta com o corpo somente descendo as águas do batismo. É uma proposta completa, você está ligado ao corpo quando você declara a mesma fé, o mesmo batismo e a mesma missão. Se não houver essa conexão concomitante, simultânea, junta, você está fora, eu estou fora. Então quando o assunto é família, isso tudo faz sentido no tema que nós vamos tratar. Porque quando nós falamos de família, família e ministério, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, e Paulo dá um conselho para Timóteo a respeito de ministério, lá no capítulo 3 da primeira carta. Só que quando Paulo dá esse conselho para Timóteo, e a carta a Timóteo, as cartas, a primeira carta, a segunda carta a Timóteo, a carta a Tito, são cartas pastorais. Todos os conselhos que Paulo dá para Timóteo são conselhos para líderes da igreja, para ministérios da igreja, dizendo o seguinte: a ideia é essa, dizendo o seguinte: não é que vocês são especiais e precisam cumprir isso. Não, isso aqui é um dever para toda a igreja. Mas vocês, é inadmissível faltar em qualquer um desses detalhes. É isso que Paulo está querendo ensinar para Timóteo. Não é que as pessoas que não são, por exemplo, Paulo começa o capítulo 3 de Timóteo dizendo que fiel é a palavra, e se alguém aspira ao episcopado, episcopos, excelente obra almeja. Paulo aqui está falando para o supervisor de uma igreja. Então Paulo está falando com quem? Pastor Ricardo e pastora Rosa. Paulo está falando com vocês dois. Só que quando Paulo fala com vocês dois, ele fala com toda a congregação. Porque o padrão não é para eles, o padrão é para a congregação. Só que Paulo coloca um peso a mais na cruz de vocês dois, dizendo: é que vocês foram chamados para dirigir essa turma toda aí. Mas o padrão de vocês é para eles. E o apóstolo Paulo aqui, do versículo 1 ao 7, ele fala de 3 áreas do caráter que um líder, alguém que está envolvido com o ministério precisa desenvolver. 3 áreas do caráter, e que deve ser o padrão de caráter de toda a igreja também. Primeiro, é o caráter pessoal. Sabe, é o caráter íntimo. Sabe, é o quanto você sabe que você é bom e o quanto você sabe que você é ruim. E é só você que sabe. Eu sei o quanto eu sou ruim. E o pastor Ricardo sabe, só eu sei. Eu e o Senhor, Ele sabe as áreas de fragilidade do meu caráter. Eu sei onde eu sou fraco. Eu sei onde eu tenho que mudar. Não é melhorar, eu tenho que mudar. Eu sei, você sabe áreas de desejo que você tem que
Você precisa tirar isso da sua vida. Você sabe áreas que você tem sido tentado, você tem sido vencido. Você sabe. Eu sei. São áreas que só nós sabemos. Então o primeiro ambiente de caráter que Paulo trata é o ambiente do caráter pessoal, íntimo. Segundo, o ambiente de caráter familiar. Terceiro, o ambiente de caráter social. Só que Paulo não desassocia. Paulo diz o seguinte, são três, mas está tudo junto. Um corrobora com o outro, um valida o outro, um aprova o outro e um completa o outro. Então quando nós falamos de caráter familiar, deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Nós estamos colocando alguns fundamentos, tá bom? Alguns pilares aqui para nós entrarmos aqui. Você precisa entender que a fragilidade do seu caráter pessoal íntimo pode destruir a sua casa, a sua família. E vai destruir a sua família. Vai comprometer sua vida conjugal, vai comprometer seu relacionamento com seus filhos, com seus pais. Por quê? Porque o nosso caráter pessoal que manifesta os valores que vão governar a minha vida em relação à minha vida familiar. Nós vimos conversando aqui no carro, eu e o pastor Wellington, uma família, não é da nossa igreja, mas enfim, nós acompanhamos. Eles eram casados, eles eram casados, a mulher era cristã, convertida, o marido não era. Enquanto o marido não era, o que o marido fazia? Agredia a esposa. Isso é comum aí. Não se assuste não, mas isso é comum lá fora. E é comum dentro da igreja também. Isso acontece dentro da igreja, com pessoas da igreja. Homens que são violentos fisicamente com suas esposas. Existem esposas que também são violentas com seus maridos, fisicamente falando. A violência física, a violência emocional, ela é um fato real para quem não conhece a Jesus, mas infelizmente isso também acontece no ambiente cristão, da igreja. Mas no caso desse casal, ele não era convertido, então ele agredia fisicamente a esposa, mas a esposa suportou e ele se converteu. Glória a Deus, se converteu. E o que aconteceu com essa conversão, pastor? Ele deixou de agredir a esposa. Pastor Rafael, ele deixou de, chamei de Rogério, né? Perdão aí. Perdão, né? Perdão está na Bíblia, não está? O Rogério está ali. Eu acho que eu olhei para ele e falei com você. Então perdão está na Bíblia, então tem que perdoar. Fazer o quê? Nós vamos voltar. Ele se converteu. Quando ele se converteu, ele deixou então de agredir a esposa. Não é essa a ideia automática que nós temos? Legal. Passou um tempo, eles começaram a viver um problema de relacionamento. Quando esse problema de relacionamento entre eles, ciúme, entrou dentro do casamento, o que ele resgatou? A violência física contra a mulher nova. Começou a agredir a mulher de novo, crente. Aí sabe qual foi a fala dele? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Ô miserável, não sabe o que está acontecendo. O negócio é o seu caráter pessoal interno que você não submeteu à cruz. Então o meu caráter, ele vai colocar alguns valores que eu vou dizer, não, isso eu não admito, isso eu não aceito. Se você não tratar alguns valores do seu caráter pessoal interno, você vai ferir a sua família. Você vai machucar a sua família. Eu conheço alguns pais, tem alguns filhos, 3, 4 filhos, e um filho, ele apertou o parafuso, sem trégua, sem folga. E o último filho, ele deu tudo para o último filho. Desequilíbrio no caráter interno, está falhando com a família. Então Paulo, ele fala do caráter pessoal, do caráter interno, quando ele diz no versículo 2, que esse homem, que essa mulher, eles precisam ser irrepreensíveis. O que é irrepreensibilidade? Você não pode ser alvo e nem estar vulnerável a nenhuma crítica, a nenhum detalhe que possam falar a respeito do seu caráter pessoal. A fala de Paulo é irrepreensibilidade. Paulo está dizendo aqui sobre você não ter nenhum retoque para ser feito. Você tem verdade dentro de você, você não tem verdade só fora de você. Existem pessoas que têm verdades públicas, mas não têm verdades íntimas. Você tem que ter verdade íntima, porque quando você tiver verdade íntima, você vai ter de uma forma espontânea verdade pública.
Você tem que ter justiça íntima, porque quando você tiver justiça íntima, você vai ter justiça pública. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Tudo que é público só tem valor quando ele é pessoal e é íntimo primeiro. Porque senão corre o risco de você ser apenas o protagonista da verdade. Mas você não é aquele que vive a verdade. Você é apenas o personagem que pratica, que fala da verdade, que prega a verdade, que canta a verdade, que ensina a verdade. Mas você não vive a verdade íntima dentro de você. Paulo está dizendo aqui para Timóteo, tem que ser irrepreensível, não pode ter retoque. Aí Paulo, ele coloca agora um segundo assunto que parece misturar com a questão familiar, mas não é questão familiar aqui. Quando ele fala esposo de uma só mulher. Aí como você vai interpretar esse texto, eu vou deixar para você depois perguntar para o seu pastor, seus pastores, ele vai dizer isso aí. Mas existiam 3 pensamentos na época em relação a essa fala de Paulo. Primeiro pensamento, alguns estudiosos diziam assim, não, Paulo aqui está dizendo que esse homem que está à frente do ministério, e aí seria específico, ele tinha que ser casado, ele não podia ser solteiro. Porque se ele fosse solteiro, ele estaria vulnerável, ele não teria um testemunho como supervisor de uma igreja, né? Como é que ele poderia? Essa é uma ideia de que não pode ser solteiro. E algumas igrejas hoje adotam esse sistema, né? Não ordenam alguns ministros por serem solteiros. Vejo prudência nisso, não vejo nenhum problema, mas não vejo por que doutrinar isso também. Mas enfim, isso é outra coisa que cada pastor local, debaixo de uma direção de Deus, de busca de Deus, tem que decidir. Mas essa é uma forma de interpretar esse texto. Outra forma de interpretar esse texto, quando Paulo diz aqui que tem que ser marido de uma só mulher, algumas pessoas pensam que não pode estar no segundo casamento. Tinha até uma tradição do cânon da igreja primitiva, que dizia que um líder da igreja, isso lá no período apostólico, que não poderia exercer nenhuma função ministerial, pública, se ele estivesse vivendo um segundo casamento depois de convertido. Mas se ele já estava no segundo casamento antes de se converter, tudo bem, mas depois de convertido ele não podia. Essa era uma ideia de tradição da época. Então algumas pessoas pensam aqui, não pode estar no segundo casamento. Existe um certo sentido para essa afirmação. Primeiro porque o padrão de casamento para Deus é Gênesis 2, 24, né? Deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, se tornarão os dois o que? Uma só carne. Padrão bíblico de casamento, Malaquias 2,16, Deus odeia o divórcio, esse é o padrão bíblico. As exceções têm que ser tratadas de acordo com as escrituras. Aí a gente vai ter que gastar um pouquinho ouvindo Paulo lá quando ele escreve para a igreja de Corinto, né? Primeira carta, capítulo 7 especialmente. Vamos ter que ouvir um pouquinho Jesus falando sobre isso em Mateus 19. Vamos ter que estudar esses textos para saber tratar as exceções, mas a regra é essa. Porque a destituição dos valores do casamento escandaliza a fé. Escandaliza a fé. Então, líderes de uma igreja, pessoas envolvidas no ministério, o casamento único tem que ser uma bandeira, um baluarte, arvorar todos os dias do seu ministério. Pastor, e por que isso é tão importante? Isso é muito importante, porque a metáfora que Deus usa para se unir comigo e com você na eternidade é o casamento. Deus não usou outra metáfora, não usou uma outra figura para dizer, olha, na eternidade eu com vocês, nós vamos ser como semeadores do campo. Não, Jesus não usou essa figura. Ele diz, não, eu vou me casar com você. Casamento, esposa, esposo, noiva, não são as figuras de linguagem atribuídas à igreja e à relação dele com a eternidade? Se ele usou essa metáfora, essa figura de linguagem, é porque esse símbolo é a forma dele comunicar conosco que nós seremos com ele na eternidade. Então isso tem muita importância aqui. Isso tem muito valor aqui. Então a ideia aqui desse marido, esposo de uma só mulher, era essa, uma das ideias, de que ele teria que ser de um casamento, de um único casamento. Se tivesse um segundo casamento, ele estava desaprovado para o ministério. Essa era uma das ideias, tá certo? Eu não estou doutrinando aqui você não. Sei quem doutrina na igreja local é os pastores ali, eles vão dizer.
Mas tinha uma terceira ideia, pastor Ricardo, e que é a que o texto mais faz sentido. É a que eu creio, é a posição que eu creio, porque é a que faz sentido com o texto. Que esse esposo de uma só mulher é o homem que não tem outra mulher senão a sua esposa na sua vida. É isso que o texto quer dizer. É o mais sensato para esse texto. Então, ou seja, ele é marido, eu sou marido de Gigiana, eu não tenho outra mulher. Pastor Ricardo é esposo de Rosa, não tem outra mulher. A intimidade, os segredos, o coração, a mente, os desejos, a confiança dele é só para Rosa, não tem outra mulher. Porque aqui Paulo, ele quer colocar, porque o assunto aqui é o caráter interno. O adultério hoje é diferente do adultério de 30 anos atrás. O adultério hoje é diferente do adultério de 20 anos atrás. Há 20, 30 anos atrás, o adultério, ele se caracterizava assim como: você tinha que se encontrar com uma mulher ou com um homem que não fosse o teu marido ou sua esposa, se encontrar, né? E aí já começava a história enfim. Tem algumas crianças aqui, não faz sentido. Vou colocar algumas coisas aqui. Hoje não. Hoje você não precisa se encontrar com uma pessoa para você adulterar. Basta você ter um negócio desse aqui na mão, ó. Basta você ter isso aqui na mão. E hoje, infelizmente, existem muitos pastores, muitos líderes, muitos ministros do altar em adultérios recorrentes. Conversas maliciosas, conversas sensuais, sex cam. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Paulo está dizendo assim, agora é o caráter íntimo. Porque essas coisas acontecem e ninguém fica sabendo por um tempo, né? Só a gente sabe. Então, em primeiro lugar, querido, você tem que cuidar do teu caráter interno. Se eu não cuidar do meu caráter interno, e Paulo continua dizendo, sendo temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, caráter interno. Não tenta lutar pela sua família, não tenta ter um testemunho familiar para respaldar o teu ministério, se dentro de você só tem treva. Não vai dar certo. Não tenta se esforçar para você ter um caráter familiar aprovado, digno, e isso te respaldar para o ministério, isso te elevar ao ministério, isso te honrar no ministério. Se dentro de você tem pendência, tem algumas reticências que você ainda não resolveu, você tem que resolver o que está dentro de você. Porque o estrago, o problema não vai ser para o teu ministério, o estrago vai ser para a sua família. Não adianta você lutar pelo teu ministério se você não luta pela sua família. E você nunca vai ser forte, resiliente. Já não falou de resiliência, né, semana passada? Resiliente para lutar pela sua família, se você não tiver resolvido dentro de você em relação ao seu caráter. Se o Espírito Santo não tiver lapidado você na forma dele. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sou pastor há mais de 20 anos. Eu lido com pessoas com muita frequência. E sabe o que eu vejo muito, pastor? Sabe o que eu vejo muito? Um discurso, uma fala bonita, dons extraordinários, mas um caráter fraco. Um caráter fraco. Sabe o que isso significa? Só uma questão de tempo. E o escândalo vai vir. É só uma questão de tempo. Porque não tem como não vir o escândalo. É impossível não vir. Por quê? Porque o discurso é excelente, o dom é evidente, mas o caráter é fraco. E quando o caráter é fraco, ele escandaliza a mensagem, ele desacredita o dom. Então, caráter fraco. Eu preciso ter o meu caráter forte. Homens, você tem que ter o seu caráter forte. Tem homens que têm um caráter fraco dentro de casa. Tem homens que não decidem. Tem homens que não se posicionam. Existem homens que colocam as suas esposas na frente na hora de resolver problemas. Não, tem que ter caráter forte, de entender
Eu falo para alguns homens da igreja quando eles vêm reclamar das esposas. Aqui não tem isso não, aqui em São José é benção. Aqui os maridos não reclamam das esposas não, as esposas aqui é tudo benção. Mas lá para aqueles lados nossos, lá as esposas é brabo. Não, só Alexandre é brabo lá, né, Alexandre? Você congrega lá, mas mora aqui, não é diferente. Aqui em São José é benção, né? As esposas aqui é tudo uma benção para os maridos, né? Tudo, né? Mas lá não, lá no nosso lado a mulherada é uma mulherada difícil. E os maridos vêm reclamar. Eu falo assim, filhão, segura a onda, porque você é homem. E o homem tem que segurar a onda. O homem tem que matar no peito. O homem tem que matar no peito, porque o dia que o homem não matou a situação no peito, desgramou tudo. O dia que ele deixou Eva resolver assuntos que ela nem teria que resolver, mas ele teria que ter impedido o começo da conversa, bagunçou tudo. Então tem muito homem que não tem caráter forte. Ele não se posiciona, ele não assume a sua responsabilidade. Eu ouvi uma fala aqui do querido que estava mencionando louvor, sacerdócio. Sacerdócio é aquele que vai sabendo que é o seguinte, eu não sei o que eu vou encontrar lá dentro. Pode ser que eu entre lá dentro e eu seja fulminado, mas eu tenho que ir. Então eu vou me purificar, vou me santificar. Era o ofício do sacerdote, do sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, né? Ele tinha que se purificar por completo e se preparava por completo para ser aprovado lá dentro. Se eu como homem não for aprovado diante de Deus, eu sou reprovado em todas as áreas da minha vida. Tem que ter caráter forte. A mulher tem que ter um caráter definido por aquilo que ela fala. É impressionante como algumas crises conjugais, as crises conjugais, elas se potencializam pela fala. É a comunicação que E quando tem uma crise conjugal, tem quem fala pouco e tem a mulher. Às vezes tem que calar. A Bíblia diz que a mulher, ela consolida o seu casamento, sua vida conjugal como? Calada. Aquele ganhar ali não é só ganhar para Jesus, não. Ali não é só ganhar para converter. Não, é ganhar o marido. Sabe o que é ganhar o marido? Fortalecer seu casamento. Sabe o que é ganhar o marido? Salvar o seu casamento. Sabe o que é ganhar o marido? É curar o seu casamento. E como é que isso acontece? Quando eu fico? Quando eu não, né? No caso, as mulheres caladas, fica calado. A gente fala muito, tem homem que fala muito também. Tem homem que fala muito, tem homem que fala demais. E quem fala muito vai errar. Quem fala muito se justifica muito. Quem se justifica muito não muda. Quem fala muito não se arrepende. Quem fala muito argumenta muito. Então a comunicação ela é muito ruim. Caráter. Se você não cuidar desse seu caráter interno, fica tranquilo, sua família não vai dar certo não. Você vai trazer um escândalo em breve. É só uma questão de tempo. É só a gente sentar e ficar observando. Então cuida do seu caráter interno, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que Paulo aborda, do versículo 1 ao 7, da primeira carta a Timóteo no capítulo 3, é agora da questão do caráter familiar agora, que está intrínseco, agora ele vai objetivamente, o caráter familiar. Então o meu caráter interno, pessoal, depende do meu caráter familiar. E Paulo começa falando aqui, no versículo 4, sobre governo. Governar. Tem que governar a própria casa. E aí eu vejo um erro que nós cometemos. Líderes da igreja, pastores, líderes de ministério, toda a igreja. Nessa ideia do governo. Qual é esse erro grave? É não saber colocar a hierarquia. Porque sem hierarquia estabelecida não tem governo. Para ter governo tem que ter hierarquia. Então o governo da igreja tem hierarquia. Então tem o pastor, tem os pastores, tem os líderes de ministério, tem os irmãos que não são o líder principais dos ministérios, mas são líderes porque exercem o ministério, então estão ali. E essa hierarquia, ela fortalece a caminhada do governo. Paulo aqui está falando governar bem a sua casa. Governar bem a sua casa, e aqui no caso é para o homem, não é bater na mesa e gritar alto. Não, isso não é governar a casa. Tem gente que pensa que para governar aqui, governar tem que saber quem manda. Não é essa a ideia que tem? Não é isso não. Não é o homem que manda. Não é o homem que manda.
Segundo Gênesis 2, os dois são uma só carne. Tem um mandato aí compartilhado. Tem um mandato compartilhado aí, marido e mulher. Não, eu mando e você escuta. Aqui em São José o povo fala isso não, mas aqui lá tem um homem lá que fala. Aqui eu falo e você fica calado, ouve o que eu falo e faz o que eu mando. Não, isso aí está noutra Bíblia aí, no outro livro. Na Bíblia não é assim. O princípio da família cristã não é esse. O governo, ele é compartilhado, porque os dois são uma só carne. Mas tem alguém que tem a voz. E quem é que tem a voz? É o marido. E tem alguém que tem o conselho. Quem tem o conselho? É a mulher. Mas enfim, isso aí fica para outra matéria, fica para outro estudo da família. Então governo, tem que ter governo na casa. E o governo da casa não é bater na mesa e gritar alto. Governo na casa é dizer, não, eu decido. Não, deixa comigo que eu seguro a onda. Não, isso não é governo. Governo é outra história. Governo é você estabelecer hierarquia e respeitar a hierarquia familiar. E qual é a hierarquia familiar? Dentro do contexto familiar, eu vou te dizer qual que é. Em primeiro lugar, você tem que entender que acima de tudo e de qualquer coisa está o Senhor. Você abandona tudo pelo Senhor. Tudo pelo Senhor. Você abandona qualquer coisa pelo Senhor. Você deixa de fazer qualquer coisa pelo Senhor. O Senhor, Ele é o seu tudo e o seu todo, para a glória do nome dEle, amém, queridos? Se eu não entender que o Senhor, Ele é o meu tudo e o meu todo, você vai ter problemas para trazer saúde para a sua vida familiar. Isso é hierarquia. Segundo lugar, então, eu no meu casamento com Gigiana, é o Senhor, acima de qualquer coisa. Escolhe, meu bem, eu ou o Deus que você serve? Querida, você não tem a menor chance, é o Deus que eu sirvo. Não, você tem que ter essa ideia. O Deus que eu sirvo pode trazer o meu casamento de volta, mas a minha esposa que não serve a Deus nunca trará o meu Deus para mim. Então, claro, eu estou dando uma palavra assim, muito curta, direta, objetiva, de conceito. Segundo lugar nessa hierarquia é o meu cônjuge. Então, abaixo de Deus, a minha vida agora se move por causa de quem? Da Gigiana. Minha vida se move por ela, é para ela. Em primeiro lugar, minha vida se move para Deus. Em segundo lugar, minha vida se move para minha esposa. Sua vida tem que se mover para o teu marido. Se em segundo lugar a sua vida não se move para o teu esposo ou para a tua esposa, em primeiro lugar, você está pecando. Porque quando você casa, sua vida não é mais tua. Seu corpo não é mais, nem o seu corpo é teu. Paulo diz que o corpo não é nosso mais, o meu corpo é da minha esposa. O corpo da esposa é do marido. Então tem que ter hierarquia. Paulo fala de governar bem a casa. Governar a casa, você tem que estabelecer hierarquia na sua vida, dentro da sua casa, lá na sala da sua casa. Primeiro lugar, gente, aqui em casa é Deus na minha vida, Deus na sua vida, Deus na sua vida, Deus na sua vida. Ele é acima de tudo e de todos aqui, de qualquer coisa. Segundo lugar, e isso numa reunião com os filhos, todo mundo sentado, fala assim, em segundo lugar, é a sua mãe, é o cônjuge em segundo lugar. Terceiro lugar, são os filhos vêm em terceiro lugar. Mães, esposas, se a sua função de mãe tem sido mais importante que a sua função de esposa, deixa eu dizer uma coisa, você está pecando. Você está pecando. Os nossos filhos não podem, sabe, eu vejo alguns pais que quando nasce o primeiro filho, ele vai lá e tatua o nome do filho. Eu não quero discutir tatuagem aqui, isso aí pode ser para um outro culto. Mas eles vão lá e fazem uma homenagem, né? Tem alguns crentes, para não escandalizar, faz a tatuagem escondida, assim, não, aqui ninguém vai ver, ele faz escondida, né? Vai lá e tatua o nome do filho ou da filha. Quando ele faz essa tatuagem, o que ele está querendo expressar ali? Um sentimento tão forte, que ele quis, né, assim, imortalizar, vamos dizer, no corpo, não é? Mas vem cá, por que o nome da mulher não foi primeiro? Por que o nome da mulher não foi primeiro? Você já, aqui em São José não, mas lá para aqueles lados nossos lá, tem mães que dizem assim, a minha vida agora é para os meus filhos. Eu fico pensando, ué, e o pateta do marido agora? E o marido virou um pateta agora. Filhos é terceiro lugar. Um líder, um pastor, alguém que está envolvido no ministério, um crente em Jesus, que não estabelece hierarquia e entende que
os meus filhos nunca podem ser mais importantes do que o meu cônjuge, ele vai destruir a família, você vai ferir a família. Porque no final, os seus filhos vão embora, viu? Os seus filhos, ela vai casar, sua filha vai casar. E ela vai embora e não vai pensar vai casar, fica assustada não, você está assustada agora. Daqui a alguns anos você vai ficar toda, ai meu Deus, eu vou casar, que legal. Mas agora não, né? Agora não. Ou então ore para Jesus voltar logo antes dela crescer, como eu tenho feito, né? A minha tem 8 anos, eu estou falando, Senhor, como eu quero que o Senhor volte. Enfim. Mas ela vai embora, vai te largar e não vai pensar 2 vezes. Mas não pensa, olha esses meninos aí. Pensaram? Arrumou, né, a bonitinha na igreja, né? As bonitinhas, não foi? Não foi? As bonitinhas, mulher de Deus. E disse, partiu. Aí deu o prêmio de consolação, né? Deu o prêmio de consolação, tá ali, consolo, né? Tá ali. Mas foram embora. Vai lá, dedica a sua vida, Rosa, para eles. Esquece do Ricardo. Fica sozinha. Dedica a sua vida para eles, pastor Ricardo. Esquece da Rosa. Você fica sozinho. Então você tem que ter hierarquia. Então um homem de Deus, uma mulher de Deus que não honra a sua esposa acima dos seus filhos, duvida da liderança dele. Duvida do caráter dele. Porque aquele ou aquela que ele jurou amor para sempre, agora está sendo abandonado pelos filhos, que um dia vão abandoná-lo. Então duvida do caráter desse líder, duvida do caráter desse homem. E é em 4º lugar na hierarquia. Então Deus, cônjuge, filhos. Em 4º lugar, aí é o ministério. Aí é a igreja, aí é o ministério. Eu já fiz algumas vezes, já aconteceu de chegar um momento da minha vida com Gigiana, em casa com os meus filhos, eu falo assim, o negócio está pesado. A gente está pesado. A gente está cansado, está marcado. Eu falei assim, eu preciso ligar para o pastor Wellington. Acho que não sei se já aconteceu com o Alexandre também, mas enfim, de ligar para algum gente. Hoje, domingo, eu não vou aparecer na igreja, não. E sem peso na consciência. Preciso ficar aqui em casa. Não, e não foi nem para sair, não. Foi nem para viajar, não. Para ficar em casa com a minha esposa. Ficar com ela lá, deitado na cama lá com ela, conversando com ela. Ficar lá, vamos ficar aqui, nós dois aqui. E ela perguntar, meu bem, você não vai para o culto? Eu falei, não, hoje eu não vou não. Mas eu falei, não, deixa lá, a igreja... A gente ainda dá aquele dar de dizer, não, a igreja se vira. Não, eu já preparei tudo antes, né, claro, deixei tudo arrumadinho, né? Não, a igreja se resolve. O fato de respeitarmos o governo e a hierarquia não significa sermos negligentes, né? Eu posso ser responsável, mas a minha esposa, minha casa, minha família tem primazia. Amém, queridos? Vocês estão aqui ainda, gente? Amém? Eu sei que eu estou compartilhando as minhas histórias lá de Poá, do Alto Tietê, aquelas coisas, eu sei. Então é só para abrir o coração com vocês, né? É bom vocês saberem o que acontece lá. Depois não faz nada sentido disso aqui para vocês, mas só que vocês orem mais por nós lá, porque a gente está vivendo isso lá. Versículo 4, Paulo diz, então, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre disciplina. Que nós estamos falando de família. Deixa eu te dizer uma coisa. A pior coisa que existe para um filho de pastor ou de um líder da igreja é ele ser tratado como o filho do pastor. Tem coisa pior. Tem coisa pior. Então, o filho do pastor, ele não pode fazer, ele não pode errar em nada. Por que ele não pode errar? Porque ele é o filho do pastor. Parece que por ele ser o filho do pastor, ele é quase um anjo, né? Um anjo, não peca, reflete a glória, tem uma espada de fogo. Não pode errar, porque não, ele é o filho do pastor, a filha do pastor. Não, esquece isso. Filho de pastor, filho de líder da igreja, é filho como qualquer outro filho. O que santifica o caráter do filho de um pastor não é o fato dele ser filho do pastor, mas é o valor que nasceu na vida desse filho antes do ministério. Antes do ministério. Não é o ministério que regula o caráter dos meus filhos. Não é o ministério. O que regula o caráter dos meus filhos é o meu caráter interno. Segundo lugar, é o meu caráter conjugal, trazendo para os meus filhos padrão. Paulo aqui quando diz, tenha filhos sob disciplina, filhos sob um padrão. Os meus filhos não oram porque eu mando eles orarem. Não, é porque eles aprenderam, entenderam, eu devo orar. Os meus filhos não vão para a igreja porque eu digo, arruma logo, vai para a igreja. Porque já imagina, se eu vou chegar na igreja sem você. Imagina o que vão... Não, os meus filhos não vão para a igreja porque eu digo para eles que eles têm que ir para a igreja. Os meus filhos vão para a igreja porque eles entenderam que ali é o melhor lugar para eles estarem.
Os meus filhos adoram, não é porque eu digo para eles: ô meu filho, adora aí, meu Deus do céu, você não está adorando, a pessoa está adorando, você está conversando, roendo a unha, penteando o cabelo, está no WhatsApp, o que vão falar? Não, os meus filhos adoram porque entenderam que Ele é o único digno de ser adorado e nele está o seu prazer. Quando Paulo fala de disciplina, Paulo está falando de padrão. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele constrói padrões de influência nos seus filhos, de tal maneira que os seus filhos vão desejar esse lugar. Não precisamos repetir aquilo que nós repetimos todas as vezes que nós vamos falar de filhos de pastores e líderes, né? O número de desviados, afastados, presos no crime, nas drogas. Não precisamos repetir isso, porque é um fato isso. E por que isso é um fato? Sabe por quê? Porque esse princípio aqui, criar os filhos sob um padrão, aí põe vírgula, com todo respeito. A criação de filhos aqui, que traz a questão do aspecto familiar, o apóstolo Paulo enfatiza aqui dizendo que é com todo o respeito. Eu preciso respeitar. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Gente, eu estou lendo muita Bíblia, principalmente Efésios. As páginas estão saindo na mão já, né? Tá assim, quando você lê a Bíblia, começa a desmanchar na sua mão. Mas essa aqui é a que eu gosto dela. Eu devo ter umas 70 Bíblias em casa, acredita, gente? Mas essa aqui é a que eu gosto. Essa aqui eu falo o texto, as páginas já começam a voar sozinhas assim. Cadê aqui? Deixa eu ler esse texto aqui. Efésios 6, versículo 4. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Depois organiza aqui. Paulo está dizendo para Timóteo, esse líder da igreja, e que deve ser o padrão de toda a igreja, ele tem que ter os seus filhos debaixo de um padrão com respeito. Querido, você não coloca respeito sobre os teus filhos gritando, impondo, batendo. Às vezes a vara é muito importante. A vara tem que existir. A correção disciplinar tem que acontecer, mas sabe quando? Quando a correção discipular não estiver dando efeito. Você não pode punir ninguém que você não ensinou primeiro. Tem que ensinar. Aí depois você vai lá e corrige. Só que o ensino, Paulo está dizendo aqui, tem que ser com respeito. Os nossos filhos adolescentes, 14 anos, 13 anos, hoje 12 anos, eles estão muito avançadinhos, não estão? Sentar com eles, tem que sentar. Sabe, daqui ela vai ter que chegar para sua família, conversar, falar: filha, isso não é bom. Esse barbudo aí, não é de Deus não. Não é de Deus não, filha. Deus está me mostrando aqui no meu coração, no meu espírito aí. Seu inimigo encarnado. Não, minha filha, sai fora desse. Você é o anticristo, se bobear, minha filha. Imagina, você vai casar com ele. Né? Para a Ana eu vou dizer, todo que aparecer vai falar assim: é o anticristo, minha filha. Vai não. Vai não. E ela vai perguntar: pai, quando é que não? Quando não for o anticristo eu te falo. Mas enfim, tem que respeitar, conversar com os teus filhos. Os nossos filhos têm que ser o nosso legado ministerial. Eles precisam ser o nosso legado ministerial. Mas sem respeito, não vai acontecer. Não vai fluir. Eu tenho que governar minha casa. Hierarquia e colocando legado sobre a vida dos meus filhos. E aí Paulo ele encerra esse assunto em relação à família, no versículo 5, dizendo: porque se alguém não sabe governar a própria casa, como ele cuidará da igreja de Deus? Se eu não sei dar destino para os meus filhos, vou querer eu te dar destino? Se eu não sei dar destino para as minhas crianças hoje, eu vou querer dar destino para essa multidão de filhos de Deus? Não tem legitimidade. Se eu não coloco hierarquia na minha própria casa, na minha vida, eu vou querer governar a casa. Isso não vai funcionar. E aí no versículo 6, já estamos caminhando, tá, irmãos? Eu não vim pregar, o pastor Ricardo até avisou vocês que eu não ia pregar, né? Ele falou que a gente ia falar um pouquinho sobre família, né? Você avisou, né? Os irmãos ficam na expectativa, né? Mas no final eu chamo o pastor Alexandre para dar uma rajada de glória, aí fecha a pregação, né? Versículo 6, agora preste atenção aqui. Paulo está falando
para líderes, mas que é o padrão de toda a igreja. Então essa palavra não é para o pastor Ricardo, pastora Rosa e os demais pastores, é para toda a igreja. Aí Paulo diz lá no versículo 6 o seguinte: esse líder, esse homem de Deus que vai estar à frente de um trabalho, vai estar aqui cantando louvor, o menininho aqui, ele é rápido, né? Nas duas mãos ali, estava observando ele ali a hora do negócio, ele muda as câmeras, já muda o slide, responde no WhatsApp. Bom esse menino aí. Ó, depois faz uma ficha dele aí, pastor Elton. É bom, eu estou observando ele, estou vendo ali, tá no... Então vamos voltar aqui. Então o apóstolo Paulo diz agora que esse homem, essa mulher, ele não pode ser neófito. Está no versículo 6. Aí as pessoas cometem um erro aqui com esse versículo e querem dizer que o líder não pode ser neófito. Não, não é isso que o texto quer dizer. Não é isso que o texto quer dizer. Não. Neófito, novo, recém-convertido, novo na fé. O motivo para não ser neófito não é porque ele é novo na fé. O motivo para ele não ser colocado como líder neófito é porque ele não vai saber lidar com as grandezas de Deus na vida dele. Não é em relação à competência para o ministério. Porque existem pessoas que elas são muito competentes para o ministério, mas Paulo aqui quer destacar um outro valor. Qual é o valor? É o valor da soberba e do orgulho. A soberba e o orgulho. Sabe, o nosso sucesso ministerial, e a soberba e o orgulho, que vai acontecer inevitavelmente com o novo, mas também pode acontecer com o maduro. Assim, maduro, antigo no ministério, antigo na fé. A soberba e o orgulho do ministério é a soberba e o orgulho dentro da minha casa. Um líder, um pastor, um ministro soberbo e orgulhoso aqui nesse altar, ele é esse mesmo padrão lá na sua casa. É o mesmo modelo, o ser humano repete padrões. Homens e mulheres simples e humildes nesse altar são homens e mulheres humildes e simples lá na sua casa. Homens e mulheres simples nas suas casas são homens e mulheres simples nesse altar. O que Paulo está falando aqui não é o padrão para o líder agora ele não ser novo convertido porque ele não tem experiência. Não, não. O padrão é porque se for muito novo, a chance dele ser corrompido pela soberba e pelo orgulho, que Paulo trata aqui de condenação de Satanás. E uma das palavras gregas usada aqui para condenação do diabo, né? A palavra grega aqui, diabo, é diabolos, que tem dois significados. Ou o diabo, o próprio diabo, né? O tentador, ou então a palavra diabolos também tem uma outra tradução, que é orgulho. Então são valores que tomam conta. Então o meu sucesso ministerial me torna altivo. Aí a minha esposa, porque algumas denominações elas não colocam uma mulher não respeitam, não reconhecem o dom ministerial da mulher. Algumas denominações não respeitam, pastor. Você está meio fora da doutrina, né? Um pouquinho, né? Mas não respeita o dom ministerial. Isso está errado. Algumas denominações confundem governo feminino com dom ministerial feminino. São coisas diferentes. Eu também não concordo com o governo feminino. Me perdoem as irmãs, mas eu não concordo. Biblicamente não tem essa evidência. Porque a mulher não precisa do governo eclesiástico feminino. Foi dado para ela isso. E dê graças a Deus você, mulher, por isso. Deixa nós que somos homens sapecar o cururu nosso. Deixa a gente sofrer. Mas para a mulher foi dado o dom ministerial, sim. Foi dado. Então, por quê? Porque dom não tem gênero. Governo tem gênero. E nós vamos ver na Bíblia o governo do homem ligado ao gênero masculino. Mas o dom não tem gênero. Então, existem muitas mulheres que elas são muito usadas por Deus. Muito usadas por Deus. Mas a vaidade do marido, o orgulho do marido pelo sucesso do ministério, não deixa, não ouve ela. De verdade, o que seria da igreja Betel nesses 20 anos se não fosse a Gigiana? O dom ministerial que Deus deu para ela é lindo, é grande demais, maior que o meu, é maior que o meu. Mas nós estamos juntos, né? Esse casamento faz a coisa dar certo. Mas a soberba e o orgulho pode não me permitir deixar que a minha esposa seja a minha glória. E para nós caminharmos para o encerramento, irmãos, eu já fui bastante tempo aqui.
Agora Paulo fala, primeiro, caráter interno, caráter familiar, e agora caráter social. Testemunho. Testemunho. Não zelar pelo testemunho. Versículo 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de cair no opróbrio e no laço do diabo. Tem que ter testemunho. Sabe, uma coisa que é muito importante para mim, é quando eu prego, e às vezes nós falamos de alguns assuntos delicados, não fala? Verdade, justiça, fidelidade, cumprir a palavra, vida de oração, ler a Bíblia. E eu estou pregando, e na frente ali eu tenho a Gigiana me ouvindo e tenho o Clodoaldo Filho me ouvindo. Eles me conhecem lá em casa. Eles me conhecem. Aí eu prego assim, tem que orar sem cessar. Aí eu digo assim, é dever de todo homem orar sempre. Esse é o padrão bíblico de oração, você tem que orar sempre. Aí de repente, ele está lá me ouvindo, ela está me ouvindo dizendo, mas ele não faz isso. Imagina que coisa terrível. Sabe, a coisa mais, uma das coisas mais importantes para mim, em relação ao que eu prego, é ter a minha família, minha esposa e os meus filhos dizendo amém para aquilo que eu prego. Isso tem muito valor para mim. Por quê? Porque o meu testemunho público, ele é construído dentro da minha casa. É dentro da minha casa. Quando eu assumo o púlpito e digo, você tem que pagar suas contas, minha esposa e meu filho olham para mim e dizem, papai paga as contas dele. E quando o papai não pode pagar as contas dele, ele liga, dá uma satisfação, ele atende o telefone de quem está cobrando ele não desliga o telefone. Ele não manda eu dizer lá, o papai não está. Não, o papai dá a cara, o papai paga as contas. Quando o papai não paga, que não tem condição de pagar, ele pelo menos mete a cara lá e diz, olha, eu não tenho condição de pagar, mas eu vou pagar. Então tem verdade. Testemunho público. Se você não tiver testemunho público, você vai destruir a sua família. Você não vai destruir o seu ministério. A derrocada do ministério é uma consequência da derrocada da sua família. Então nós precisamos de testemunho público, testemunho social. Eu tenho que ter um testemunho social. Eu tenho que ter tranquilidade para sair com a minha família, onde quer que seja, estar aonde quer que seja, e cruzar com quem quer que seja. E o meu testemunho social não corromper, não comprometer o meu caráter familiar, de tal maneira que isso vá prejudicar o testemunho na minha família. Eu tenho que ter testemunho social. Eu tenho que ter testemunho social em relação à minha casa. Querido, não adianta você pegar na mão da sua esposa quando você vem para a igreja, não. Não adianta você ficar cheio do Espírito e orar cheio do Espírito na igreja, na frente da sua esposa, não. Você tem que ser cheio do Espírito lá. Para seu marido ser cheio do Espírito lá. Falar em línguas aqui na igreja e ser uma faladeira em casa, tem alguma coisa errada. Ora em línguas na igreja, em casa ela fala outras línguas. Aqui é a língua dos anjos, em casa a língua do negócio aí, você já sabe. Maledicência, murmuração, reclamação, acusação, joga na cara do marido, desonra o marido, afronta a honra do marido. Eu tenho que ter testemunho público, familiar. Eu tenho que ter testemunho público, financeiro. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, é dever de todo homem, toda mulher de Deus não dever as pessoas. Você tem essa obrigação de não dever nada a ninguém, senão o amor. Paulo fala, não deve nada, deve só o amor, não é? Mas tem hora que não dá, não é verdade? Tem hora que o pastor Rafael me emprestou um dinheiro e eu falei, pago dia 10. Dia 10 eu não vou ter o dinheiro. E aí, o que você faz? Vou lá e digo, pastor Rafael, dia 10 é o dia de eu te pagar, não vou ter o dinheiro. O pastor Rafael vai quase endemoniar, porque já fez conta com dinheiro, não é isso? O que eu posso fazer? Pedir perdão para ele. Vou me humilhar agora diante dele, né? E vou ouvir tudo que ele vai me falar, pastor Rafael. Vai me falar um monte. E o que eu vou fazer? Vou baixar a cabeça e vou ouvir. Eu estou errado aí. Ou eu estou certo? Estou errado. Falei que ia pagar e não paguei, não é? Então eu tenho que ir lá, dar a cara e dizer, não tenho dinheiro, me perdoa, pastor Rafael. E aí vai falar um monte, vai espernear, vai ficar bravo. E com razão, tem razão, hein? Aí se ele falar, Clodoaldo, então é o seguinte, você não tem dinheiro, não tem não, então me dá seu celular. Aqui, pastor, leva meu celular, vai embora. Tem que ter essa hombridade, você tem que ter esse caráter. Testemunho financeiro. E por último, para nós concluirmos, eu coloquei mais 3 pontos aqui, mas o tempo está avançando.
Você tem que ter testemunho espiritual, social, né, irmãos? Você tem que ter testemunho social, espiritual lá fora. Você é um líder, né, ministerial. Sua família tem que saber que você tem testemunho espiritual, que você ora, você lê a Bíblia. Os teus filhos, tua esposa, tem que ver você lendo a Bíblia, tem que te ver evangelizando. Sua esposa, seu marido vê você pregando o evangelho, evangelizando, distribuindo os panfletinhos. Pastor Ricardo, fez os panfletinhos? Fez já? Tem que carregar isso, estou panfletando. Sua família tem que ver você evangelizando, tem que ter testemunho espiritual. Amém, queridos? Amém, gente? E os outros 3 pontos que eu coloquei aqui, posso usar 5 minutos para só falar eles? Vou discorrer. Então, aqui dentro do texto de Paulo, ok? Aí eu coloquei aqui mais 3 pontos por minha conta. Por minha conta. Aí digo eu, não Paulo, né? Primeiro, você tem que ter tempo para sua família. Você tem que ter um tempo para sua família. Essa turma aqui do louvor deve ensaiar bastante, né? Você é casado? O tempo do seu ensaio não pode ser mais do que o tempo que você dá para sua esposa, não. Senão daqui a pouco ela vai começar a pegar no seu pé. Vai começar a pegar no seu pé. Talvez vai chegar uma hora que você vai dizer para a banda: banda, toca aí que vocês são fera demais. Eu já sei a música, quebra meu galho aí que hoje eu vou sair com a minha esposa. Vocês me dão essa chance aí de eu chegar e só... Eu até oro antes do culto, mas preciso sair com a minha esposa. Você já sabe cantar, já sabe como é que é a música, não é verdade? Você que é o maestro do negócio todo aqui, não é? Então pronto, vai sair com sua esposa. O dia que nós estivermos ensaiando mais do que estamos tendo tempo com as nossas esposas, e depois em segundo lugar com os nossos filhos, você vai ter problema no seu casamento. E isso vai pregar contra o teu ministério. Você tem que ter tempo. E quando eu coloco esse tempo, eu coloquei aqui: vai se divertir com a sua esposa. O que tem para divertir de bom aqui em São José? Pronto, vai aí, ó, o pastor Ricardo está atualizado. Tem gente que fala: vá se divertir com a sua esposa. Ele leva ela para assistir um culto em outra igreja. Não é, não. Eu vou assistir um culto em outra igreja. Isso não é divertir. Divertir, vai para o parque, vai para a praia, né? Vai passear na orla ali, caminha, né? Vai divertir, porque senão seu casamento vai acabar. Tem algumas esposas que vão ficar até assustadas. Falam: ele me chamou para sair. Pode ir no cinema aqui, pastor? Pode também? Pode? Tem igreja que não deixa, né? Mas aqui está renovado, né? Renovar, né? Aqui está renovado. Vamos passar a pandemia aí, vamos assistir um filme. Ou então, faz o seguinte: se tem filho, já bota eles para o quarto, manda para casa da avó, da tia, para onde for. Vai vocês dois lá na sala, apaga a luz da sala, bota um filme na televisão lá, faz uma pipoca e vai dar risada só vocês dois lá. Manda esses meninos que só dá dor de cabeça, briga, some daqui, meninada, manda eles embora, vai divertir. Tem que divertir. Se você não fizer aí, gente, não é porque casou tem que deixar de namorar não, né? Lá na nossa igreja, nós pregamos contra o namoro. Não existe namoro na Bíblia, não existe namoro. Lá na nossa igreja eu digo: quem está namorando está em pecado. Eu falo, quem está namorando está em pecado. Por que está em pecado, pastor? Sim, porque namoro não tem proposta para o maior valor da família, que é o casamento. O namoro é o seguinte: vamos namorar, gostei de você, achei você bonitinho, bonitinha. Fui com a sua cara, você tem uma boa conversa, um bom papo, seu cabelo é muito bom, seus olhos é muito azul, sua boca é muito cheirosa, eu quero namorar você. Vai dar ruim esse negócio um tempo aí. A chance de dar ruim é grande. Não, o negócio não é namorar, o negócio é compromisso de casamento. Quer criar um compromisso com alguém? Eu quero me relacionar com você, mas nós vamos casar. É para casar. Não, mas eu estou muito nova para casar. Então, nem namora. Se não está nova para casar, não está na hora de namorar também. Então, namoro, sabe para quem que é namoro? Namoro é para quem é casado. Namoro não é para solteiro. Namoro é para quem é casado. Quem namora faz o quê? Quem namora faz o quê? Me ajuda, gente, vai lá. Vocês sabem o que quem namora faz. Se não pode falar, então já está errado namorar quem é solteiro. Quem namora faz o quê? Beija e beija muito. Não beija? Beija e beija e vai, beija e beija e beija de tudo quanto é tipo. Tudo quanto é tipo de beijo. Porque quem é casado tem que beijar mesmo, beija. Tem gente que fica escandalizado, né?
Beija. Gente, Salomão escreve em Cantares, ele colocou vinho no umbigo da sulamita. Olha só que namoro, mas fala aí, não está na Bíblia aí? Está na sua Bíblia aí. Tinha um lugar melhor para ele beber vinho, foi colocar no umbigo da sulamita. Salomão sabia namorar, mas é casado. Namoro é para casado, namoro não é para solteiro não. Então, agora vamos lá, gente, quando eu não entendo isso, sabe o que acaba acontecendo? Sabe o que acaba acontecendo? Você não zela pela sua intimidade conjugal. Não zela. Tem marido aí que o negócio está feio para ele, está brabo o negócio. Então não cria esse momento de diversão, de descontração. Tem pastor que pensa que é anjo. Tem pastor que, sabe quando vai ter intimidade? Ele diz, não, antes da intimidade vamos fazer um altar ao Senhor. E o Senhor fala, meu Deus, que cara louco, esse maluco que altar agora para mim, meu Deus do céu. Sai daí, para com esse negócio, vai lá logo, sapeca o cururu. Ele não entendeu, gente. Não, mas não é verdade? O namoro do casado, a intimidade de casais glorifica a Deus. Esse é o altar a Deus, irmãos. Esse é o altar ao Senhor. Aí vai lá e ajoelha, começa a orar e ora em língua. Ah, irmão, foi embora todo. Coloca lá um louvor. Coloca esse aí do Gabriel Guedes aí, e a benção. Enfim, depois fala assim, não, meu irmão, meu bem, vamos dizer o seguinte, vamos deixar esse negócio de intimidar para lá, vamos fazer uma vigília, que eu estou no clima da vigília agora. Não dá. Então, se você não der esse afeto íntimo para o seu marido, para a sua esposa, você vai falhar. Você vai falhar. E para a gente encerrar, tem líderes aí que ele está na sequidão do estio. Ele está nos 3 anos e meio de Acabe, sem chuva, sem nada, tem nada. Faz isso não, esposa. Faz isso com o seu marido não, tadinho dele. Homem é diferente de mulher, né? Totalmente diferente. Talvez alguém já tenha falado sobre isso. Homem é diferente, homem é diferente. Homem é uma cabeça, meu Deus do céu. Tenha cuidado com ele. Tenha cuidado com ele. Esse negócio de que ele não fez. Tem umas mulheres que boicotam os maridos, né? Aqui não, aqui em São José que é benção. São José. Eu já pedi para você uma carteirinha e congregar aqui, porque lá está difícil. A Vera, quando fica brava com o pastor Wellington, a Soninha, quando fica brava com o pastor Alexandre, veste calça jeans molhada e enche os bolsos cheios de pedra. É brabo, é brabo. Faz isso não. Brincadeira, ela não faz isso não. Mas tem umas mulheres que elas são cruéis com os maridos. Está comprometendo o zelo da intimidade conjugal. E para nós encerrarmos, família e ministério, família e igreja, você tem que ter alguém para você prestar conta do seu casamento. Você tem que ter alguém para prestar conta. Então, pastor Rafael, né, sua esposa está ali. De repente aí buscar a pastora Rosa, claro. Pastora Rosa, tá brabo o Rafael. O menino só quer orar. Ele só quer ler a Bíblia. Fogo lá em casa é só do Espírito Santo. Aí a pastora Rosa, mas minha irmã, quanto tempo tem isso? Ah, tem uns 3 dias, pastor, eu não estou aguentando mais. Isso é bom, né? A gente tem que ter alguém para prestar conta do nosso casamento. Sabe o que acontece? As pessoas deixam para prestar conta do seu casamento quando a vaca foi para o brejo. Aí já tem violência verbal, aí já tem desprezo, falta de atenção, perdeu a comunicação. Aí já abriu uma porta enorme para o diabo entrar, né? Aí vem a lascívia, vem a sensualidade, vem a pornografia, vem o adultério. E aí traz para salvar o casamento, quando está tudo ferido já. Deixa isso acontecer não. Percebeu que alguma coisa está errada? Vai prestar conta do teu casamento. Esposas, mulheres, vocês têm uma pastora na igreja de vocês. Homens, vocês têm um pastor na igreja de vocês, tem pastores. Preste conta do teu casamento. Eu presto conta do meu casamento, do meu pastor. Eu presto conta. E quando eu passo um tempo assim que eu não falo, aí ele pergunta: e aí, Clodoaldo, pastor José, tem tempo que você não fala como é que está você, a Gigiana? O que está acontecendo? Já vai assim, né? Eu falei, não, pastor, está tudo bem, tá, graças a Deus. E se tiver alguma coisa errada, eu já corro logo para arrepender, confessar, né? Você tem que prestar conta do teu casamento. Você tem que ter prestação de conta do seu casamento, que é melhor prestar contas de problemas que você está começando a viver hoje do que resolver um pecado amanhã,
resolver uma ferida no seu casamento, uma marca no seu cônjuge amanhã. Amém, queridos? Bem avivado o culto hoje, né? Glórias a Deus por isso. Mas Jesus quer que nós estejamos aprendendo algumas verdades do Evangelho, para que nós possamos ter na nossa casa santidade na nossa família, porque a nossa família, os nossos casamentos, é o jeito que Ele escolheu para dizer para mim e para você como será a nossa vida com Ele na eternidade, né? Nós temos dever quanto a isso. Vamos orar? Vamos colocar de pés? Pastor Ricardo, Rui Barbosa, advogado conhecidíssimo na história do Brasil, ele dizia assim, ó: a família é a pátria em miniatura. Famílias estruturadas, uma nação estruturada. Trazer isso para a igreja? Eu sempre digo na nossa igreja que os jovens na igreja são o avivamento. O jovem é fogo e dança e pula e tal, né? E as famílias e os casais é a estabilidade da igreja. É a estabilidade financeira, é a estabilidade moral, é a estabilidade espiritual. São as famílias. Se pudéssemos escolher o primeiro ministério a receber todo o nosso investimento numa igreja local, teria que ser o ministério que trabalha, que cuida dos casais. Porque não existe família saudável sem um casal saudável. Primeiro você tem que ter o casal saudável, aí a família é saudável. Então quando você investe nos casais, você já constrói uma plataforma para os filhos, para as crianças, para todas as demais áreas. Porque essa é a estabilidade da igreja. Então a minha oração nessa manhã, queridos, é que o Senhor seja bom com o seu casamento. Que o Senhor possa olhar para o seu casamento, para a sua vida conjugal, e o Senhor possa ter misericórdia de nós. E na misericórdia dele, Ele nos dá graça para trazermos cura para a nossa vida conjugal. Porque tem muitas esposas feridas, tem muitos maridos feridos também. Que o Senhor permita que nós sejamos bálsamo na vida dos nossos cônjuges, sarando os nossos casamentos, santificando os nossos casamentos. E essa santidade, essa bênção vai derramar sobre a vida dos nossos filhos, vai alcançar os nossos filhos, vai encher a nossa casa. E aí quando nós estamos juntos como família, isso se manifesta na igreja. Aí o evangelho fica mais viável de ser pregado, porque tem um testemunho. Toda a ideia de Paulo para isso não era para que eu fosse bem como casal, como família, não. É para que o evangelho pudesse ter credibilidade dentro e de fora, que o evangelho pudesse ser crido. Vamos orar? Pai, nessa manhã, no nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos nesse lugar. Senhor, aqui estão homens e mulheres que decidiram se casar para sempre. Ninguém casa com prazo determinado. Ninguém casa hoje para separar daqui 1 ano. Ninguém casa hoje para separar daqui 5 anos. Ninguém casa para sofrer. Ninguém casa para chorar. Ninguém casa para perder. A gente casa para ser feliz, para fazer o outro feliz. A gente casa para envelhecermos juntos, vermos os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. O casamento, quando chega no nosso coração, é isso que o Senhor planta em nós para sempre. Porque o para sempre é a linguagem do céu, com o Senhor para sempre. Pai, nessa manhã, no nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor possa ministrar nos nossos corações esses valores tão preciosos da família, que é para nós pastores, que é para nós líderes de ministérios, que é para nós envolvidos com o ministério. Mas esse é o padrão do Senhor para toda a tua igreja, porque vai chegar o dia que o Senhor, oh Jesus, que o Senhor vai se casar com a tua igreja. Como eu posso ser uma noiva aprovada para naquele grande dia o Senhor se casar comigo, se eu não soube ser um marido aprovado, se nós soubemos ser esposas aprovadas? A minha oração nessa manhã, Senhor, é que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, e que nessa manhã, doce Espírito Santo, o Senhor possa ministrar nos corações que estão aqui presentes. Se a cura é necessária, vai lá, derrama do teu bálsamo nesse coração.